Salve Maria, todos estão bem? Um prazer recebê-los aqui novamente nas leituras. Aqui é o vídeo da leitura número 36 do Catecismo Maior de São Pio X. É um prazer ter vocês aqui sempre lendo, estudando com a gente. Temos, para quem não conhece, está chegando agora, temos uma playlist que tem vários vídeos na sequência aí das leituras. E peço que todos acompanhem o vídeo até o final, porque isso realmente favorece a propagação desse conteúdo para os outros. Antes de iniciarmos a leitura, começamos com uma breve oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos e santificai-nos. Divino Espírito Santo, fonte de ciência, iluminai a minha alma e a minha inteligência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, dando sequência às nossas leituras sobre os sacramentos. Vamos iniciar agora o capítulo. Parágrafo aqui referente ao modo de se confessar. Do modo de se confessar. Como vos apresentareis ao confessor? Ponho-me de joelhos aos pés do confessor e digo: abençoai-me, Padre, porque pequei. Que fareis enquanto o confessor vos der a bênção? Inclino-me humildemente para receber a bênção e faço o sinal da cruz. Depois de feito o sinal da cruz, que direis? Depois de feito o sinal da cruz, direi: eu me confesso a Deus Todo-Poderoso, a bem-aventurada sempre Virgem Maria, a todos os santos e a vós, Padre, porque pequei. E depois, que direis? Depois direi: confessei-me em tal tempo. Por graça de Deus recebi a absolvição, cumpri a penitência e fui à comunhão. Em seguida faço a acusação dos pecados. Terminada a acusação dos pecados, que direis? Direi: acuso-me ainda de todos os pecados da vida passada, especialmente contra tal ou qual virtude. Por exemplo, contra a pureza, contra o quarto mandamento, etc. Depois desta acusação, que direis ainda? Direi: de todos estes pecados e de todos aqueles de que não me lembro, peço perdão a Deus de todo o coração. E a vós, Padre, peço a penitência e a absolvição. Concluída assim a acusação dos pecados, que mais resta a fazer? Concluída a acusação dos pecados, é necessário ouvir com respeito o que disser o confessor, aceitar a penitência com sincera vontade de cumpri-la, e enquanto ele dá a absolvição, renovar o ato de contrição. Depois de recebida a absolvição, que há ainda a fazer? Depois de recebida a absolvição, é preciso agradecer a Nosso Senhor, cumprir quanto antes a penitência e pôr em prática os avisos do confessor. 8º parágrafo da absolvição. Me desculpem as notificações aqui. Vou dar sequência.
da absolvição. Devem os confessores dar sempre a absolvição àqueles que se confessam? Os confessores devem dar a absolvição somente àqueles que eles julguem bem dispostos a recebê-la. Podem os confessores diferir ou negar alguma vez a absolvição? Os confessores não só podem, mas devem diferir ou negar a absolvição em certos casos, para não profanar o sacramento. Quais são os penitentes que se devem considerar mal dispostos e a quem se deve ordinariamente diferir ou negar a absolvição? Os penitentes que se devem considerar mal dispostos são principalmente, primeiro, aqueles que não sabem os mistérios principais da fé ou não se importam com aprender os pontos da doutrina cristã que são obrigados a saber conforme o seu estado. Segundo, aqueles que são gravemente negligentes em fazer o exame de consciência ou não dão sinais de dor e arrependimento. Terceiro, aqueles que não querem restituir, podendo as coisas alheias ou a reputação roubada. Quarto, aqueles que não perdoam de coração aos seus inimigos. Quinto, aqueles que não querem empregar os meios para se corrigir dos seus maus hábitos. Sexto, aqueles que não querem fugir das ocasiões próximas de pecado. Não há excessivo rigor da parte do confessor em diferir a absolvição ao penitente, que ele não julga ainda bem disposto? Não. Não há excesso de rigor no confessor que difere a absolvição de tal penitente, porque não o julga ainda bem disposto. Há antes caridade, pois procede como um bom médico que tenta todos os remédios, ainda os desagradáveis e penosos, para salvar a vida ao doente. Deverá desesperar ou afastar-se inteiramente da confissão o pecador a quem se difere ou se nega a absolvição? O pecador a quem se difere ou se nega a absolvição não deve desesperar ou afastar-se inteiramente da confissão, mas deve humilhar-se, reconhecer o seu estado deplorável, aproveitar os bons conselhos que o confessor lhe dá e assim pôr-se quanto antes em estado de merecer a absolvição. Que deve fazer o penitente quanto à escolha do confessor? O verdadeiro penitente deve emendar-se muito a Deus para escolher um confessor piedoso, douto e prudente, e deve depois entregar-se às suas mãos e submeter-se a ele como a seu juiz e médico. Muito bem, caros irmãos, desculpe a intromissão aqui, agradeço por estarem lendo mais uma vez e continuem acompanhando os vídeos do canal. Salve Maria!